Boa noite, pessoal. Tudo bem? É com muita alegria que nós, do Comitê de Educação Médica da IFMSA Brasil FAMERP, iniciamos hoje a nossa primeira aula do minicurso sobre o SUS. Ficamos muito felizes com todos os inscritos, que todos tiveram tanto interesse em conhecer mais sobre o nosso sistema de saúde, ainda mais no contexto atual que a gente está vivendo, que ele agora é de extrema importância para todos nós brasileiros, né? E antes da gente iniciar, eu vou dar alguns avisos. Sobre o certificado. Para receber, é preciso ter preenchido o forms de inscrição e também o forms de presença que vai ser divulgado no fim da aula. Para receber o certificado, tem que preencher pelo menos 3 dos 4 forms que serão disponibilizados no fim de cada aula, tá bom? Nós também temos um Classroom, que o código está aí na tela. Não é obrigatório entrar, mas quem quiser, lá a gente vai disponibilizar os materiais que a gente vai usar durante a aula ou os vídeos. Eu também quero agradecer ao convite que a Mari e o Cajuru novamente aceitou em embarcar nessa com a gente mais uma vez. Então, muito obrigado, Mari, muito obrigado ao Cajuru. A Mari, eu vou falar um pouquinho. A Mari é formada em medicina aqui pela FAMERP, ela é atualmente residente em medicina de família e comunidade pela Unicamp, e o Cajuru, o Guilherme, ele é graduado também pela FAMERP, é médico de família e comunidade também pela FAMERP, e hoje trabalha no Einstein como médico de família também. Bom, não vou ficar me alongando muito, a fala agora vai ser toda de vocês. Muito obrigada pelo convite e eu desejo boa aula para todo mundo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Sim, a gente está sim, Mari. Então, tá bom. Bom, primeiro eu queria agradecer de novo o convite e não esperava que fossem ter 90 pessoas aqui querendo assistir a aulinha sobre o SUS. Fico bastante feliz pelo interesse de vocês. Isso mostra que as turmas que estão se formando hoje em dia na faculdade, pelo menos na FAMERP, né, tem um perfil bem diferente de quando eu entrei, uma consciência bem maior, né, então isso é muito bom, isso é muito legal. E, bom, eu espero que vocês aproveitem esses dias. O mini curso é só o nome que o pessoal deu, tá, gente? A gente tá aqui para discutir, aprender junto com vocês. Se vocês tiverem mais coisas para acrescentar, a gente está aberto. O que a gente vai trazer vai ser um guia, mas sempre abertos para discussões e coisas que vocês tiverem a acrescentar, tá bom? E, bom, espero que vocês aproveitem. Depois da última aula, espero que. Sei que as expectativas estão um pouquinho altas, porque fiquei muito feliz com os elogios. E então, espero que seja proveitoso ao menos, tá bom? Estou muito feliz com o convite. Quem vai projetar a aula vai ser o Cajuru, tá? E aí a gente vai complementando aí, tá bom? Bom, boa noite a todos. Boa noite, gente. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Legal. Sim, Primeiro, mesma coisa que a Mari, as palavras dela eu também faço que sejam as minhas. Muito obrigado pela confiança e pelo convite novamente. Acho que realmente 99 pessoas é inesperado. Espero atender, eu e ela, todas as expectativas de vocês. Apesar de
é um tema grotescamente imenso. Nós vamos ter, assim, poucos encontros que a gente vai tentar abordar o mais importante. Vocês já devem ter visto ali no material de divulgação que o pessoal fez muito bem. A divisão de temas que a gente trabalhou hoje, basicamente servindo como uma retrospectiva histórica em relação a tudo aquilo que aconteceu nas políticas de saúde brasileiras até culminar na criação do SUS. Claro que de uma forma que a gente vai tentar explicar ao máximo, mas também a gente não vai conseguir abordar tudo. E depois falando um pouquinho mais sobre os famosos princípios do SUS, organização em rede, organização da atenção primária, financiamento, enfim, a gente vai abordar várias temáticas importantes aí. Enfim, espero que contemplem tudo aquilo que vocês estão esperando. E, bom, peço desculpas já de antemão, né? Vocês vão ver que a Mari aí tá toda chique, bonita. Eu tô aqui de uma blusa capenga, de quem tá passando frio em São Paulo, morram de inveja. Eu sei que vocês estão aí sofrendo calor. Mas acho que a gente vai conseguir, pelo menos, despertar um pouquinho mais de curiosidade em relação a como é que funciona esse sistema. Independente, calor melhor que frio. Eu não quero que o Jefferson receba certificado depois dessa. Mas tudo bem. Sacanagem. Mas, enfim, independente do ponto de atenção da especialidade que vocês escolherem seguir futuramente, pelo menos em algum momento da vida de vocês, vocês vão atuar no SUS, tá certo? Seja na atenção primária, na rede de urgência e emergência, ambulatório de nível secundário, hospitais de nível terciário, gestão, enfim. Em algum momento da vida de vocês, vocês vão atuar dentro do SUS. Independente de onde seja esse local, é bom que vocês entendam como é que o sistema funciona, tá certo? Qual que é o papel de vocês lá. Não só na questão do atendimento de um paciente dentro de 4 paredes, mas como esse paciente está caminhando dentro de todo esse sistema, com múltiplos profissionais, em múltiplos locais, e quando cada local entende o seu papel, como se comunica com os outros, como o sistema funciona, esse paciente recebe um melhor cuidado. Então, a gente espera que nos nossos poucos encontros a gente consiga fazer vocês se sentirem tocados por isso. E, bom, gostem. Então, vou começar a projetar a apresentação aqui. Hoje é uma apresentação que alguns de vocês, inclusive, já devem ter visto, mas que a gente vai tentar resgatar e aprofundar cada vez mais para a gente trazer um pouquinho desse retrospectivo histórico das políticas de saúde pública no Brasil até a criação do SUS. Bom, vou projetar aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo da apresentação, eu estou aberto tanto no computador quanto no celular, então vou estar acompanhando o chat, mas por favor, abram o microfone, mandem o cala-boca, perguntem à vontade. A Mari também vai fazer colocações conforme a gente for conversando. Ok? Bom, deixa eu colocar aqui para apresentar então. Calma. Muita tecnologia. Tá dando para ver minha tela, né? Tá sim. Partiu, então. Histórico das políticas públicas de saúde no Brasil, então, até a criação do Sistema Único de Saúde. É bom ressaltar que essa apresentação ela vai servir tanto quanto, claro, uma retrospectiva histórica, tá certo? Mas também, ao final, como uma introdução, tá certo? Para a nossa próxima conversa. Então, quando eu falo em retrospectiva histórica, quando eu falo em a gente pensar as políticas públicas de saúde no Brasil até a criação do SUS, eu falo de tudo, tá certo? Desde 1500. Mas é claro que, felizmente, a gente consegue matar 310 anos em um slide, tá certo? O pessoal da IF dizia que eu podia segurar vocês por 4 horas só falando, mas eu não vou maltratar tanto vocês assim, vamos matar 300 anos com slide só, tá certo?
Basicamente, então, a nível de política pública, tá certo? De 1500 até 1808, o Brasil não teve uma estrutura sanitária formal, tá certo? Não tinha uma política pública minimamente estruturada para pensar como a atenção à saúde no Brasil deveria ser organizada, tá certo? É claro que a elite tinha acesso ao mínimo cuidado, tá certo? Basicamente um cuidado médico, tá certo? Cuidado médico não é sinônimo de cuidado de saúde, por mais que, principalmente no Ocidente, por muito tempo era essa mentalidade que vigorava. Mas, enfim, a elite tinha acesso aos médicos formados no exterior, principalmente em Portugal. Tenho certeza que todo mundo se lembra das aulas, por exemplo, de literatura do ensino médio. Tá, fulano foi estudar direito em Coimbra, fulano foi estudar medicina em Coimbra. Então, todo mundo ia para Coimbra, ok? Para se formar, principalmente em direito e medicina. E, bom, quando voltavam para o Brasil, esses médicos formados no exterior atendiam a elite, que, claro, correspondia a menos de 1% da população brasileira à época, tá certo? A população em geral dependia de conhecimentos, tá certo? Trazidos tanto da cultura indígena quanto da cultura dos negros trazidos da África, enfim, eram pajés, eram curandeiros, eram boticários, eram diversas profissões que trabalhavam com a questão de oferecer certos tipos de cuidado, tá certo? Mas não um cuidado hoje que a gente entende como, por exemplo, cuidado médico ou mesmo um cuidado em saúde mais formalizado ou baseado em evidências ou estruturado a nível epidemiológico, ok? Então, é até importante ressaltar que quando a gente mesmo fala da questão médica, especificamente dentro da saúde, eu sempre gosto de relembrar, nessa época, gente, a medicina era completamente diferente da medicina que a gente vive hoje, tá certo? A medicina que vocês conhecem hoje, ela acabou aglomerando diversos tipos de práticas e conhecimentos que nessa época, século XV, XVI, XVII, XVIII até, não eram considerados medicina, ok? Se a gente for fazer um paralelo, nos Estados Unidos, nessa época, 1700, 1800, eles viviam a mesma situação de não ter uma estrutura organizada de saúde e a elite sendo atendida por médicos também formados no exterior, no caso deles, principalmente na Inglaterra. Ok? E era bastante interessante que no século XVIII tinha um clube que chamava Virginia Club, tá certo? Em que eles eram um clube de médicos do estado da Virgínia, nos Estados Unidos, no século XVIII. E uma das coisas que eles mais falavam era de que os médicos membros desse clube não iam desonrar a sua profissão adotando práticas que não eram dignas da profissão médica, como as práticas de um boticário ou de um cirurgião, tá certo? Então é bastante interessante que hoje, por exemplo, a cirurgia consolidada, todo mundo que pensa muitas vezes num médico também vai pensar num cirurgião. Naquela época, a cirurgia era uma prática externa à medicina, tá certo? Que realizava pequenos procedimentos ou procedimentos cirúrgicos, mas que não eram considerados uma prática médica. A prescrição, tá certo, de ungüentos ou emplastos ou outros tipos até de cuidados que envolviam poções, que eram chamadas à época, era muito realizada por curandeiros, por boticários, tá certo? Médicos não prescreviam tantas medicações como acontece hoje. Isso foi acontecer, essa nossa, basicamente, esse link médico significa prescrever remédio, basicamente, para muita gente. Uma discussão que a gente sempre fala, a questão dessa mentalidade médica muitas vezes tão restrita de ficar só pensando em diagnóstico e tratamento, mas enfim, olha eu já divagando. Mas essa questão da prescrição de uma medicação, de uma poção, do emplasto, do unguento, não era uma profissão, era uma prática médica na época. Então, não só a gente não tinha, tá certo, uma estrutura formal de política pública em saúde, mas mesmo quando a gente fala em prática médica, tá certo, era algo completamente, claro, elitizado, mas também fragmentado, tá certo? Porque muitas práticas que a população em geral tinham acesso até iam envolver certas prescrições ou certos até procedimentos cirúrgicos que hoje a gente consideraria cuidado médico, mas na época não era considerado, tá certo? Foi só a partir do século XIX que a medicina se basicamente oficializou enquanto ciência e mais do que isso enquanto profissão, tá certo, com a formação de sociedades de especialidades e também com normas legislativas que iam
basicamente incorporando certas práticas à prática de saúde médica, é que a gente foi ter essa própria oficialização, essa profissionalização da medicina e que também auxiliou, junto, claro, com outras profissões, a profissionalização e a formação dos sistemas de saúde. Mas, enfim, estou divagando porque eu gosto dessas coisas. Mas, enfim, era isso. A única estrutura, tá certo, que a gente tinha para oferecer um cuidado maior à população eram as Santas Casas de Misericórdia, tá certo? Baseadas no serviço de caridade e filantropia, sendo que as primeiras são as Santas Casas de Santo, 1543, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, entre algumas outras. Mas lembrando que naquela época, essas Santas Casas, além de não ser, claro, uma estrutura formal de cuidado estruturada, era muito baseado na caridade e filantropia, e, que nem a gente já tem falado até agora, o cuidado era muito baseado... Os hospitais na época, tá certo, que nasceram dos leprosários, eram muito mais para realmente quando a pessoa não tinha quem cuidasse dela, ou em alguns casos mais graves, até quase um local para levar a pessoa para morrer, tá certo? Porque não tinha mais outra alternativa. Boa parte dos cuidados que hoje a gente vê acontecendo em ambulatórios, UBSs, hospitais, eram feitos nas casas das pessoas. E as Santas Casas era esse serviço de filantropia para uma população carente, muitas vezes também na margem da sociedade, e para um cuidado que era muito mais assistencial, filantrópico, em pessoas realmente morrendo e que não tinham outra alternativa muitas vezes. Eu gosto sempre de trazer representações, né, de quadros ou coisas da época, e o Debré, vocês devem também lembrar das aulas de literatura. Eu sou suspeito, viu, gente? Eu gosto de literatura e minha mãe é professora de literatura, então eu gosto dessas coisas. Mas o Debré, vocês devem também lembrar das aulas de literatura, foi um dos pintores que representou muito do Brasil Império na época, tá certo? Do Brasil Colônia e depois do Brasil Império, e aqui ele trazia esse pintor do cirurgião negro, tá certo? A prática da fisicatura mor, que é uma prática que veio junto com os escravos que foram traficados da África, ok? Mas, enfim, o que aconteceu em 1808? Tá certo? Chegada, tá certo, da família real ao Brasil, ok? E daí, com isso, a gente tem oficialmente o início da saúde pública no Brasil, porque a gente precisava, a partir daí, de uma mínima necessidade de uma estrutura sanitária, tá certo? Porque, de repente, a coroa começou a se importar com a população brasileira que não tinha cuidado de saúde? É claro que não, tá certo? É claro que não. Aconteceu porque Napoleão foi atrás da família real, a família real fugiu para o Brasil com uma estrutura de uma corte gigantesca que não tinha no Brasil a mesma estrutura para cuidados em saúde que tinha em Portugal. Então eles falaram, vamos começar a criar uma estrutura mínima porque a gente está aqui pouco se lixando, na verdade, para a população em geral da época, tá certo? Para os 99%, era só para 1%. E qual foi a primeira medida sanitária, tá certo, pensada? Inaugurar a faculdade de medicina. A primeira medida política formal que a gente teve para criar uma estrutura sanitária no Brasil foi criar a faculdade de medicina, principalmente com a criação da Escola de Cirurgia do Rio de Janeiro e também o Colégio Médico Cirúrgico no Real Hospital Militar de Salvador, tá certo? Que hoje funciona até hoje como a Faculdade de Medicina da Bahia, tá certo? Então é só para vocês verem que como recentemente também com a lei do Mais Médicos, que também abriu vagas em faculdade de medicina, abriu escolas de medicina, a gente teve toda uma discussão em relação à qualidade dessas escolas médicas, uma discussão que é importante a gente pautar, mas assim, ficam demonizando essa política como se fosse algo novo, e não, desde que o Brasil era em 1808 império, tá certo? Política de saúde pública nesse país é criar a faculdade de medicina, tá certo? Desde sempre. Não é uma estrutura inventada, tá certo, no século XXI, tá certo, em 2013, com a Lei dos Mais Médicos, que criou faculdade de medicina, tá certo? Além da importação de médicos estrangeiros para atuar no sistema brasileiro. Então, isso acontece desde sempre. A própria FAMERP, tá certo, surgiu numa onda dessas, tá certo? Entre lá a década de 50 e 60, a gente teve formação da própria Unicamp, Catanduva, Fernandópolis, Presidente Prudente, Rio Preto, enfim,
aquela entre 1953 e 1968, tá? A gente teve um boom também de formação de escolas médicas. Então, isso é política pública de saúde do Brasil desde sempre. Porque o PT... Não, isso acontece desde sempre no Brasil, tá certo? Posso só fazer um adendo? Não, claro que pode. Só te cortar um pouquinho. Concordo com tudo isso que você falou, né? Só para dizer para os meninos, claro, nessa questão de ser criação de faculdade de medicina é uma questão, uma medida de saúde pública importante para a gente tomar, mas claro, os mais médicos tomam na legislação tomou muitas medidas importantes para o país, que ampliaram o acesso de saúde para grande parte da população, de fato, mas também é uma outra discussão, essa questão da qualidade com que foram abertas as escolas, né, estruturadas, e os interesses, né, não só pensando na saúde pública, né, pensando em tendo muitos interesses envolvidos nisso, tá? Mas só para complementar aí a polemização do rolê. Não que não fosse algo que vocês não soubessem, né? Mas só para deixar claro aí essa parte também. Perfeito, é isso mesmo. A gente até me veio à cabeça agora, mas acho que na terceira aula a gente deve pelo menos mencionar algumas coisas interessantes que o Mais Médicos fez para auxiliar nessa questão da política pública de saúde brasileira. Mas, enfim, primeira política de saúde que a gente encontra, vamos criar faculdade de medicina. E de 1808 até 1822, a gente não teve muito mais do que isso, tá certo? Começou-se aí a formação de alguns médicos, mas a elite ainda era atendida por médicos formados no exterior, e os médicos que realmente conseguiam entrar nessas colégios de medicina formados também eram membros da elite, tá certo? E também só atendiam a elite, ok? Agora, aí a gente teve o período do Brasil Império, olha só, quase mais um século aí em um slide, 1822 até 1889, tá certo? Até 1850, tá certo? A gente teve a criação de juntas de higiene pública e juntas municipais de saúde, tá certo? Que em 1851 elas foram basicamente aglomeradas na Junta Central de Higiene Pública e também no Instituto Vacínico do Império. Mas seja as juntas municipais até 1850 ou a Junta Central e o Instituto Vacínico de 1851 em diante, a função basicamente era a mesma, tá certo? Estimular a vacinação contra a varíola, o controle da disseminação de malária, febre amarela, tuberculose e novamente a própria varíola, tá certo? Por quê? Porque eram pragas que assolavam o Brasil na época e responsáveis muitas vezes por prejudicar a própria economia. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá certo? Mas basicamente era um controle epidêmico, ponto, tá certo? Não tinha uma epidemia vigente, não se fazia muita coisa. Quando, tá certo, ocorria alguma epidemia que causava um impacto socioeconômico, tá certo? Existiam medidas para tentar o controle da disseminação dessas epidemias, e as mais comuns eram essas que a gente já citou. Foi precisado uma estruturação de um saneamento básico mínimo, mas isso restrito às grandes cidades da época, tá certo? Rio de Janeiro, Salvador, um pouco do começo aí de São Paulo, e uma política bastante higienista, tá certo? Basicamente, que nem eu falei, o controle epidêmico, tá certo? Por conta que a população, claro, que mais morria com essas epidemias era a população mais pobre, mas isso afetava a economia. Então, tentava-se controlar essas epidemias por questão econômica e nas grandes cidades onde começou a se formar uma estruturação mínima num saneamento básico, essa política higienista era basicamente, vamos começar aqui onde a gente está organizando, manda população de rua embora, manda indigente para outro lugar, tá certo? Manda profissional do sexo para outro lugar, enfim, tudo aquilo que não fosse basicamente considerado adequado para o padrão da elite, tá certo? Que queria mimetizar no Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, uma realidade das cidades europeias, basicamente criar uma estrutura sanitária mínima para essas cidades na elite, e tudo aquilo que não se enquadrar nesse padrão manda para a periferia, tá certo? A gente vai entrar isso, mas no final do século XIX, começo do século XX, a formação das favelas nasceram desse tipo de política também, ok? De basicamente tirar dos grandes centros desses locais e que começava a ter essa estrutura
esse tipo de população marginalizada desde sempre, ok? A gente começou a ter também um controle dos boticários, restaurantes, alimentação, entre outros. O que eu quero dizer com isso? Uma das coisas, por exemplo, que faz parte do SUS hoje e que a gente não vai conseguir abordar com tantos pormenores, porque dá para dar um curso só disso, é a vigilância sanitária, gente. É a vigilância sanitária epidemiológica, controle da água, tá certo? Controle dos alimentos, qualidade dos alimentos, controle das próprias medicações que entram no mercado. Tudo isso que hoje a gente conhece como Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tá certo? O embrião disso tudo foi esse controle dos boticários, dos restaurantes, da alimentação, que eram feitos nas grandes cidades também por essas juntas centrais de higiene, tá certo? Mas, como eu falei, é importante vocês saberem que isso existe, tá certo? Eu sei que isso não é o assunto preferido de muita gente, sinceramente também não é o meu, tá certo? Mas é de uma importância que vocês não têm dimensão, tá certo? Eu sei o quão vamos dizer assim, apesar de tudo, o que a professora Maria Lúcia, por exemplo, faz na FAMERP, que é basicamente o núcleo de vigilância epidemiológica do hospital de base e todos os congressos que ela participa e as capacitações que ela participa do Ministério da Saúde e da vigilância sanitária do Estado e do país, tá certo? Isso tudo hoje foi o embrião disso, foi esse controle dos boticários e que é importantíssimo para a saúde pública no geral, tá certo? E também a gente começou até aí um pouco da regulamentação do exercício da própria medicina, tá certo? Lembrem que eu falei para vocês, eu sei, medicina não é sinônimo de saúde, eu sou um dos que mais vai bater nisso, mas, infelizmente, culturalmente, no Ocidente, por muito tempo foi e muitas vezes ainda é. Tanto que, conforme os países foram também regulamentando as suas políticas de saúde e os seus sistemas de saúde, até culminar na década de 60 em diante, com a formação dos maiores sistemas de saúde que a gente tem hoje, isso andou muito, como eu já mencionei, com a profissionalização da prática médica, tá certo? Então é por isso que a gente muitas vezes vai criar alguns paralelos. Por mais que a gente saiba da importância, tá certo? E não só a importância, mas assim, que a gente não consegue ter prática em saúde sem a prática de enfermagem, da psicologia, da educação física, nutrição, enfim, todas as milhares de profissões da saúde, e não só no setor saúde, mas também com a questão educacional, assistência social e todo esse trabalho intersetorial, infelizmente, a mentalidade cultural ocidental ainda é entender o médico como sinônimo de saúde, então as coisas muitas vezes andaram em paralelo. O crescimento e a profissionalização da medicina com a organização das políticas públicas de saúde. E muito isso começou a acontecer no século XIX, tá certo? E século XX, com a regulamentação da prática médica e basicamente da profissionalização da medicina e também dos campos de conhecimento científico que veio com a medicina, principalmente a partir aí do positivismo de Comte, de toda essa valorização da ciência como um todo e saindo daquelas conhecimentos orais populares que tinha antes, não querendo desprezá-los, são importantíssimos, mas passou a se exigir esse rigor científico que também levou, infelizmente, à perda de muito dessa prática popular que tinha até então. Okay. Exato, só queria aproveitar o gancho dessa parte da discussão, eu ia falar exatamente do positivismo, né, do século XIX, mais para contextualizar mesmo para o pessoal, né, não sei, talvez criar aí uma contextualização que também, complementando com a aula, possa ajudar a fazer sentido, né, toda essa abordagem histórica que eu sei, às vezes acaba ficando um pouco muita informação, né, mas só a gente tenta lembrar, no século XIX surgiu o positivismo, que se tratava, né? Passou-se a criar uma corrente filosófica, um método de se observar os eventos para explicar os acontecimentos, e a partir daí surgiu o método científico, experimental, né? Não só
a parte do racionalismo, da idealização das coisas, né? A parte de experiência. E a partir das experiências do método científico, a gente começou a descobrir os germes, as bactérias, começamos a entender que algumas doenças eram causadas por bactérias. Isso diz muito a ver com o conceito de saúde que se entendia na época, né? Exatamente isso que o Cajuru falou. Na época, medicina era sinônimo de saúde, porque medicina tinha a ver com essa parte científica da descoberta das bactérias, dos germes em geral, que prejudicavam a saúde. Então, por isso que a saúde era pensada, era construída baseando-se no combate a esses germes, no combate a essas pandemias, epidemias que surgiam na época, por isso o caráter higienista da época, tá? Então, para fazer sentido, então, cada época, exatamente isso que ele falou, cada época a medicina foi construída de um jeito e a saúde era entendida de um jeito, né? Então, nessa época que tinha essa visão mais voltada para o combate das epidemias, né? Era porque se acreditava que as doenças eram causadas por esses bichinhos. Exatamente, uma visão biologicista da saúde, que até hoje predomina em muitas formações médicas, em muitas, até mesmo abordagem médica, de sistemas de saúde, de serviços de saúde, né? Acaba sendo nos hospitais, acaba sendo a visão mais importante para a compensação de doenças na fisiopatologia das doenças, enfim. Vou começar a divagar um pouquinho mais aqui, mas é exatamente isso que, desculpa, eu perdi o nome de quem comentou, mas comentou perfeitinho, é isso mesmo. É a visão biologicista da saúde, e que hoje a gente entende que o conceito de saúde não é só isso, né? Que saúde é influenciada pelos determinantes sociais, por muitos outros componentes, e por isso que hoje o nosso entendimento de saúde, de serviços públicos de saúde, acaba sendo diferente, tá? Só para contextualizar, não sei se eu fiquei muito repetitiva aí do que o Cajuru já tinha falado, mas acho que é sempre legal. Não, perfeito, perfeito. E até para... É que eu tenho um documento aqui muito legal que eu até posso passar para vocês, assim, mas ao longo do tempo a gente teve diferentes modelos, tá certo, de cuidado em saúde. E o modelo atual, que é esse modelo biologicista, começou no século XIX. Mas, enfim, no século XVIII, se não me engano foi na Alemanha, a gente até teve, tá certo, o começo do que seria uma medicina social. Tanto que um médico na época chamava Virchow, tá certo, alemão, ele é considerado o pai da medicina social por conta de alguns trabalhos que ele desenvolveu num distrito industrial da Alemanha, em que ele viu que, por exemplo, a situação de saúde, tá certo, de trabalhadores que estavam sempre em contato, tá certo, com os dejetos industriais de uma região fabril no início da Revolução Industrial na Alemanha, tá certo? Ele viu que esses trabalhadores eram acometidos por algumas doenças que em outras regiões não acontecia. E ele foi o primeiro a correlacionar o ambiente de trabalho, tá certo, com as condições sociais e de trabalho, as condições laborativas, com o aparecimento de algumas doenças, tá certo? E começou-se a ser questionado isso, ok? E podem me chamar de doutrinador, tá certo? Mas eu lembro que quando a gente fala, por exemplo, do Karl Marx, o pessoal pensa no marxismo só no contexto econômico, tá certo? Só na briga capitalismo-comunismo a nível econômico. Só que o Karl Marx ele não foi um economista, ele foi um filósofo. E a visão dele do materialismo dialético era uma visão de tentar entender, tá certo? Como muitas vezes as relações do ser humano em sociedade, tá certo? E as relações dele com o mundo eram influenciadas por questões basicamente sociais, tá certo? Então, é claro que na economia isso pegou bastante em relação ao comunismo e ao capitalismo. Só que também é muito da visão do materialismo histórico do Marx que ajudou a se pensar, e o Virchow pegou um pouco disso também, o cuidado em saúde como sendo também influenciado pelas condições que as pessoas vivem, tá certo? Pelas relações sociais de educação, de trabalho, de moradia, tá certo? Tudo isso também veio do materialismo histórico pensado pelo Marx, pelo Engels. O trabalho do Engels foi basicamente as condições dos trabalhadores fabris na Inglaterra,
tá certo? E que também pegou um pouquinho das questões da saúde deles. Então, assim, nessa época, a gente até teve um início de uma tentativa de pensamento, olha, as condições que as pessoas trabalham, moram, pensam, vão influenciar se elas vão ou não adoecer. Só que, com a descoberta bacteriológica, Pasteur e tudo mais, ficou muito mais forte aquela questão unicausal e biológica, tá certo? É mais fácil você lidar, tá certo? Entendendo que tem um micro-organismo para causar doença, tá certo? E você tentar combater esse micro-organismo que você consegue provar dentro de um laboratório com um microscópio que ele existe, do que a gente ficar fazendo basicamente, por mais que isso seja também provado cientificamente dentro das ciências humanas, tá certo? É algo, vamos dizer assim, era muito mais abstrato pensar todas essas relações, tá certo, de trabalho, educacionais, de moradia, essas relações de poder que existiam na sociedade da época. Era muito mais abstrato pensar nisso como também influenciador e determinante de saúde do que você, de repente, olha, descobrimos no microscópio que existem micro-organismos. Então, qualquer doença que a gente tiver agora, tá certo? Deve ser causada por algum micro-organismo. E a gente consegue ver ele. Então, basicamente, por mais que a gente teve um início, tá certo, de uma prática em saúde socialmente referenciada, com a descoberta bacteriológica, com o positivismo, e a gente acabou degringolando para o bem e para o mal, não quero falar mal, é claro que a medicina baseada em evidências, a ciência, o método científico, ele é imprescindível para a nossa prática hoje. Mas isso levou ao extremo, tá certo, da gente só pensar a medicina de um ponto de vista, a saúde de um ponto de vista biológico, tá certo? Só pensar a saúde de um ponto de vista unicausal e ficar focado em achar etiologias em micro-organismos, exames para detectar eles e tratamentos medicamentosos. Existia algum órgão internacional que lidava com a saúde mundial, tipo uma OMS primitiva? Aí eu não vou saber te responder com precisão. Eu apostaria em não, porque mesmo a Liga das Nações só foi surgir depois aí da Primeira Guerra. Nessa época, que eu saiba, não existia nenhuma entidade internacional em saúde. Mas eu posso estar errado. Tá? Vou tentar até correr atrás dessa informação. Mas, enfim, adoro devaneios, mas vamos voltar aqui, porque agora... É isso, gente. Se vocês deixarem... Vocês pediram pra gente aprofundar umas coisinhas antes do mini curso, mas vocês deixaram a gente aprofundar demais. Então, os feedbacks aí podem ir dizendo pra gente o que tá em excesso, tá bom? Relaxa, 11h30 a gente acaba, fica tranquilo. Bom, é brincadeira, tá, gente? Não precisa me xingar, não. Mas, enfim... Esse aqui é só uma foto do Instituto Vacinogênico de São Paulo, tá certo? Do Museu de Saúde Pública do Emílio Ribas, só porque eu gosto de ilustrações. E também uma foto da Comissão Sanitária para a Erradicação da Peste Bubônica em Santos, aí mais um exemplo desse modelo de controle epidêmico que a gente está falando, tá certo? Ok. Agora a coisa vai começar a acelerar um pouquinho, gente. Agora a gente vai engatar a terceira. E depois a quarta, depois a quinta, porque assim, século XX vai ser punk. Mas, enfim, o que a gente teve em 1889? Ok, fim do Império, proclamação da República, tá certo? A gente estava aí buscando uma tentativa de modernização e atualização da economia do país. A nossa economia, à época, ainda era majoritariamente agrária, tá certo? Indústria, quase que nada. Terceiro setor e serviços, quase que nada. Tá certo? A gente teve aí uma primeira tentativa de industrialização, de modernização, ainda muito baseado ainda nas nossas commodities e na economia agroexportadora, mas precisava-se, por exemplo, modernização dos portos, modernização de ferrovias para transporte das nossas matérias de exportação agrícola. Enfim, isso envolvia também... A gente teve também, desculpa, esqueci de mencionar, mas a abolição da escravidão, tá certo? E que ao invés, que bom que a escravidão foi abolida, mas não teve nenhuma política de integração dessa população, foi só dessa população negra no Brasil, ou integração na sociedade da época, tá certo? A gente só teve uma maior marginalização ainda dessa população. E a gente teve também a imigração que começou na busca aí tanto de continuar essa política higienista, tá certo? De embranquecimento da população, tá certo? Mas também de importar trabalhadores para substituir os negros. Aí vocês conhecem muito bem, imigrantes italianos, alemães, enfim, da Europa inteira, Japão e por aí vai. Mas o que começou a ser percebido também
muito nessa época. Os trabalhadores e os imigrantes, eles eram um capital humano, tá certo? Isso é um pouquinho também do que o Foucault vai falar em relação ao biopoder, tá certo? Então, você controlar os corpos das pessoas te dá poder. E nessa época, tá certo? O controle dos corpos dos trabalhadores era entender que se eu quero modernizar a minha economia, tá certo? Eu preciso de pessoas trabalhando nas fazendas, mas se eu vou querer indústria, eu também vou precisar de pessoas para trabalhar nas fábricas. Eu vou precisar que essas pessoas trabalhem. E trabalhador doente não me dá lucro, não faz a minha economia girar. Então, começou-se a ter um pensamento em relação a como que a gente vai, entre aspas, cuidar da saúde desses trabalhadores, mas não porque estavam preocupados com esses trabalhadores, não sejamos ingênuos, tá certo? Isso era para não deixar a economia parar, já que estava cada vez mais dependente, tá certo? Do trabalho humano da época, tanto dos ex-escravos quanto dos imigrantes, tá certo? Mas o país também ainda era assolado por epidemias, e no final do século XIX, começo do século XX, a gente teve grandes epidemias, tá certo? A de peste bubônica em 1899 em Santos, febre amarela em 1903 no Rio de Janeiro. E o que isso percebia também? Além de afetar o capital humano que adoecia e não conseguia trabalhar, prejudicava ainda mais a economia, porque grandes portos, notadamente os do Rio de Janeiro e Santos, tá certo? Os navios não queriam atracar nos portos, porque essas cidades estavam infestadas por pandemias, tá certo? Então não queriam atracar nos portos do Brasil e daí não tinha como escoar todos os nossos produtos da nossa economia agroexportadora, ok? Por isso que a gente teve essas campanhas vacinogênicas, foram até mais, vamos dizer assim, foram oficializadas, tá certo? Em 1900, a gente teve a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública e o Oswaldo Cruz foi o primeiro diretor. E uma das primeiras políticas, vamos dizer assim, até então a gente teve esse controle epidêmico muito feito na forma de quando precisa a gente faz, mas um dos primeiros modelos mais organizados depois da criação desse Departamento Nacional foi esse modelo campanhista sanitário do Oswaldo Cruz, tá certo? Em que ele oficializou o que antes era feito de forma pontual, ele oficializou essa forma de campanhas para melhora da qualidade sanitária. E uma das coisas que ele fez foi a vacinação obrigatória contra a varíola, que daí levou à revolta da vacina em 1904, no Rio de Janeiro. Aí uma charge da época que ele falava, higiene Amuque, que é o Oswaldo Cruz e outras pessoas, segurando uma seringa gigante, tá certo? Mas, enfim, a mentalidade ainda era basicamente a mesma, mas oficializada no Departamento Nacional de Saúde Pública que foi criado então. Então, a mesma coisa. Controle da febre amarela, da peste, da malária, da varíola, tá certo? Que eram doenças que ameaçavam a economia agroexportadora, nesse modelo agora oficializado como campanhista sanitário e que perdurou de 1900 até 1920. Tá certo? Isso, e só completando, continuando aquele raciocínio, né, da visão do que a gente não, né, do que se pensava, e até hoje se pensa um pouco sobre o que é saúde, né, na perspectiva do capital humano que você comentou, além da parte do combate às epidemias e a vacinação, enxergar, né, a população não como na proteção à saúde, na evitar doenças para que eles vivam bem, para que eles tenham qualidade de vida, para que a população tenha uma vida digna, mas enxergando essas pessoas como trabalhadores, né, produtores, geradores de produção, né, e entendendo que saúde é a máxima capacidade da potencialidade dessas pessoas de gerar produção, de gerar capital, né? Então, pensando também nessa perspectiva de proteger a saúde da população, não no sentido de qualidade de vida, de garantia de direitos, mas tendo influência aí, principalmente com o avanço já depois, a partir do século XIX, a segunda Revolução Industrial, enfim, toda essa questão com relação à produção pelo capital humano.
né? Então, proteger essas potencialidades do indivíduo, e isso é preservar a saúde, pensando em saúde pública. Pois é, gente. O que a Mari falou é exatamente isso. Basicamente, eu quero você trabalhando. Ficou doente e vai morrer? Foda-se. Não me dá mais lucro. Tentei proteger sua saúde enquanto eu podia para controlando as epidemias, que era o que afetava na época. Mas não deu, não tô pouco me fudendo, outra pessoa vai ocupar seu lugar na fábrica. Não sei se, assim, claro, a gente avançou muito desde então, mas não sei se isso é similar para vocês, né? A gente está enfrentando aí uma pandemia, e junto com a pandemia a gente está enfrentando o aumento do desemprego, muitas empresas ainda seguem essa lógica, né? Então, só aí um adendo. Sim, daremos exemplos. O mundo é feio. Enfim, 1920 até 1930, tá certo? A gente teve o Carlos Chagas, esse senhor aí, vocês devem conhecer, desde o ensino médio também, que fez aí o ciclo aí da doença de Chagas. Ele substituiu Oswaldo Cruz e ficou à frente do Departamento Nacional de Saúde Pública, tá certo? E ele foi o primeiro a começar a fazer algo que existe até hoje, que são as estratégias de propaganda e de educação em saúde para uma tentativa de conscientização e educação dessa população, por exemplo, da importância da vacinação, tá certo? Que no Brasil, felizmente, levou aí também a criação do maior sistema de vacinação do mundo, com índices de vacinação altíssimos, mas que esse ano veio a cair. E, bom, século XXI, 2020, a gente ainda tem que lidar com o movimento anti-vacina. Mas, enfim, só um desabafo meu. Mas, então, foi o Carlos Chagas, foi o pioneiro no Brasil nessas estratégias de propaganda e educação em saúde. Mas aí, 1923, aí a coisa começa a, vamos dizer assim, não complicar. Mas é aqui que eu quero que vocês comecem a entender um pouco melhor, porque a gente vai ter várias mudanças, tá certo? Em 1923, esse cara aí, Eloy Chaves, aprova a Lei Eloy Chaves. O que era a Lei Eloy Chaves, tá certo? Ela fazia a criação de caixas de aposentadoria e pensão. O que significava isso? Tá certo? Uma empresa, tá certo? Ia lá e se articulava com os próprios trabalhadores, tá certo? E os trabalhadores e a empresa financiavam essa caixa, colocavam dinheiro, tá certo? Algo que existe até hoje, vocês vão conhecer, a gente já vai falar um pouquinho sobre a questão do INSS, tá certo? Mas basicamente, até hoje, por exemplo, eu no Einstein aqui, eu recebo um salário X, tá certo? Mas desse salário X existe uma porcentagem que não vai para minha conta bancária, vai para o INSS, tá certo? É a contribuição que a empresa dá para o INSS. Na época era a Caixa de Aposentadoria e Pensão. E os trabalhadores, tá certo? Isso é a minha contribuição, é a contribuição que do meu salário. E a empresa também coloca uma contrapartida dela. Então, tipo, parte do que vai para o INSS, parte é o meu salário que eu assinei lá. Não, eu concordo que o meu salário vai em parte para isso, e a empresa coloca também o equivalente correspondente. Então, o financiamento, o dinheiro vinha dos trabalhadores e da empresa. A empresa administrava essa caixa de aposentadoria e pensão. E qual que era a função dessa caixa de aposentadoria e pensão? Contratar serviços privados de saúde, tá certo? Para tentar dar uma assistência para esses trabalhadores, caso eles ficassem doentes, tá bom? Mas ainda na mesma lógica, não é porque era bonzinho, tá certo? É na mesma lógica de que preciso que os meus trabalhadores trabalhem, ok? Isso marcou também o início da privatização da saúde no Brasil. Percebam que a gente não tinha o Estado envolvido, não tinha uma política pública envolvida, era algo privado, financiado por trabalhadores e pela empresa, que a empresa administrava e contratava um serviço privado de saúde para oferecer a esses trabalhadores. E um serviço que era muito baseado numa prática assistencial. O que eu quero dizer com assistencial? Vamos até além. Assistencial curativa ou focada no diagnóstico, no binômio diagnóstico e tratamento. Ou seja, não vamos ter trabalho de educação em saúde, não vamos ter trabalho em prevenção de doenças, não vamos ter trabalho em promoção de saúde. O nosso foco é assistência curativa. Está se sentindo mal?
vai lá, tenta fazer um diagnóstico, faz o exame, toma o remédio se for possível, tenta tratar o que está acontecendo, volta a trabalhar. Tá certo? Então não tinha promoção, não tinha prevenção, não tinha nada, era só contratar serviços privados para, se você está diante de uma queixa, você vai lá, é atendido, pede um exame, passa o remédio, acabou, volta ao trabalho. Tá certo? Tinha um início também de uma tentativa de uma criação de uma caixa de aposentadoria, mas ainda era algo muito incipiente. O foco maior era a contratação desses serviços privados com foco assistencial curativo. Ok? De 1930 até 1940, a gente teve o período getulista, né, que começou a se organizar algumas leis, tá certo? O Ministério do Trabalho da época, ele pegou essas caixas de aposentadoria e pensão, tá certo? E juntou nos institutos de aposentadoria e pensão. E aí o governo começou a entrar no meio. E daí, gente, vai do que vocês acreditarem. Tem gente que vai contar essa história, que eu já ouvi, e vai falar, tá vendo? Isso é quando o governo começou a se meter para conseguir o dinheiro e começar a roubar. Porque o Estado tem que ser mínimo, o Estado não tem que se meter nessas coisas. Quando o Estado começou a se meter, começou a roubar. Enquanto uma outra filosofia vai dizer que isso, o Estado começou a se envolver para proteger os trabalhadores, tá certo? E garantir que eles fossem ter o mesmo peso, tá certo, na decisão do que a empresa, porque antes a empresa administrava sozinha aquele negócio, tá certo? Para proteger os próprios interesses que era, eu quero minha população, eu quero meu trabalhador trabalhando. É isso, tá certo? Melhora logo porque eu quero você trabalhando. A aposentadoria para a empresa era só gasto. Então, a outra corrente fala que foi com a entrada aí da esfera pública nesse negócio é que a gente começou a ter uma proteção maior ao trabalhador. De que forma? O dinheiro ainda vinha das empresas, tá certo? Que colocavam parte, e dos trabalhadores, que parte do seu salário era deslocado para esses institutos. Mas o governo passou a administrar. Na época, tá certo? Ainda é da mesma forma que as caixas de aposentadoria, que eu esqueci de mencionar, ainda eram divididos por categorias profissionais. Então, as categorias dos marítimos, dos bancários, dos comerciários, dos ferroviários, tá certo? E vocês têm que lembrar, gente, mais de 90% da população nessa época era rural, tá certo? Era trabalhadora informal, trabalhadora agrícola, ou seja, 98% da população da época não era contemplado pelas caixas de aposentadoria e pensão e nem por esses institutos de aposentadoria e pensão. Tá certo? Isso, boa. A Mari colocou aí no chat. As caixas são a micropolítica dentro das empresas, os institutos são a macropolítica de saúde com a entrada aí do governo. Eles até estenderam os benefícios das caixas nos institutos, eles estenderam isso para os trabalhadores urbanos, mas mais de 90% da população era rural. Não significou uma expansão tão grande assim. Mas começou a se expandir também para serviços como habitação, alimentação e outras coisas. Tá certo? Hoje o que a gente vai entender também, que hoje foram incorporados como direito, mas na época também era uma coisa das caixas, a questão do vale alimentação, vale transporte. O embrião disso aconteceu quando o governo começou a administrar e teve a expansão desses serviços, tá certo? Para a questão da assistência à saúde, aposentadoria, mas também alimentação, transporte, habitação, esse tipo de coisa, tá certo? Mas ainda era muito restrito, tá certo, à população que tinha ali, fazia parte dessas categorias profissionais que não correspondia à realidade da maior parte da população da época, ok? Mas então, percebe, é por isso que é complicado a questão do dinheiro, gente. É por isso que coisas como debates que a gente tem até hoje com a reforma da Previdência, nasceu aqui. Nessa época, hoje a gente tem o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional da Seguridade Social, que é INSS, separados, mas na época, saúde e seguridade social, com aposentadoria, com pensão, era a mesma coisa. Tá certo? A fonte do dinheiro era o mesmo. Quem administrava era o mesmo setor. Depois a gente vai ter a separação em institutos separados. Mas antes era tudo a mesma coisa. Tá certo? Não a mesma coisa, mas a administração e o financiamento era o mesmo local. Ok? Na década de 30 e 40, o que aconteceu foi isso. Aí nos anos 50 e 60, as coisas basicamente se mantiveram da mesma forma. Em 1953, a gente teve a criação formal do Ministério da Saúde, tá certo? Mas eu ainda vou mencionar
o Ministério da Saúde ele tinha uma verba minúscula e era muito focado na questão das estratégias de prevenção, educação, propaganda, tá certo? Que o Carlos Chagas tinha criado lá na década de 20, de educação e propaganda na saúde para tentar conscientização em relação à vacina e algumas outras práticas, tá certo? A assistência em saúde da forma que a gente pensa hoje, com consultas, com tratamentos, tudo isso era na parte da seguridade e não necessariamente do Ministério da Saúde. A diferença da campanha do Chagas é que seria essa instrutiva do Oswaldo. Então, é basicamente isso. O Chagas ele continuou um pouco a época o que o Oswaldo Cruz fazia, mas ele acrescentou essa questão dessas estratégias de propaganda, educação e divulgação dentro do Departamento Nacional de Saúde, entendeu? Então, ele não mudou muito o que o Oswaldo Cruz fazia, mas acrescentou essa questão instrutiva com essas campanhas de publicidade e educação em saúde, ainda que muito... Se a gente for falar em estratégias de educação em saúde, a estratégia da época era bem ruim, tá certo? Não atingia em nada a população como a gente pensa em atingir hoje. Mas, enfim, era basicamente essa a diferença, que você mencionou muito bem. Em 1963, o que a gente teve? A gente teve a terceira Conferência Nacional de Saúde Pública. Não falei sobre a primeira e a segunda, que elas não tiveram tanta diferenciação assim, mas na terceira é que a gente teve as primeiras propostas, tá certo? Da criação de um sistema de saúde para todos. Começou-se a ser debatido a questão da saúde como um direito universal, tá certo? E começou a ser aventado a organização de um sistema descentralizado, visando o protagonismo do município, enfim, começou-se a ser pensado o embrião do que hoje a gente consegue como SUS. Mas veio a ditadura militar em 64 e sepultou a proposta meses depois. Por que vale a pena mencionar isso? Gente, vocês têm que lembrar que o NHS, por exemplo, que é o sistema de saúde inglês, é de 68, tá certo? Eu falo isso quando eu dou uma aula para o pessoal, às vezes, do internato, às vezes até uma das primeiras aulas que eu dei para os residentes de medicina de família, quando a gente vai falar sobre a criação da nossa especialidade, mas a criação da nossa especialidade casou, tá certo, com a criação dos sistemas nacionais de saúde. Principalmente na Europa, lá na década de 60, principalmente depois da Segunda Guerra, com os estados do bem-estar social, que recuperaram, tá certo, o que eu e a Mari já vim falando até agora, da questão da saúde como um direito, tá certo, da questão da importância da promoção, da prevenção à saúde, não só por uma consciência social, que também surgia muito forte nessa época, mas também por uma questão financeira, porque já em estudos nessa época começou a ser comprovado que se você quer, por exemplo, que um sistema de saúde, seja ele público, privado, seja o que for, ele seja viável, você consiga se sustentar e manter esse cuidado, ele tem que ser baseado numa hierarquização, numa estrutura, tá certo? Que ia ter um nível primário, um nível secundário, enfim. Na década de 60 em diante, tanto por uma necessidade de fragilidade de uma Europa se reconstruindo depois da Segunda Guerra, tá certo? Por uma questão de um estado de bem-estar social, de uma consciência social que surgiu, os sistemas de saúde começaram a ser organizados. Essas ideias se espalharam no mundo todo. Na época, conseguiu, por exemplo, em 68 na Inglaterra, criar-se o NHS. A gente estava em vias de tentar pensar da mesma forma, mas veio a ditadura militar, que acabou em 85. A gente teve 21 anos de ditadura militar. E, coincidente ou não, tá certo? O SUS, ele é basicamente 22 anos mais novo do que o NHS. Okay? Então a gente teve esse atraso de 2 décadas aí por conta da ditadura. E se lembrando que essa consciência, essa questão do bem-estar social, né, surgiu nessa época porque exatamente depois do pós-guerra, lembrando que a OMS surgiu, né, foi criada a Organização Mundial de Saúde, que em 46 criou aquele conceito que a gente entende como utópico, né, mas seria o conceito global de saúde do estado completo de bem-estar físico, mental, social, e não só a saúde como ausência de doença, tá? Então, por isso que os sistemas de saúde começaram a ser pensados diferente. Sim. É que não vai dar tempo, mas depois eu até disponibilizo para vocês essas aulas que eu dou para o pessoal querendo vender nosso peixe, né? Mas da criação da especialidade da medicina de família e comunidade, porque casa bastante com essa mudança de paradigma do que era considerado cuidado em saúde à época, tá certo? No século XIX, na primeira metade do século XX, a gente teve a era da ultra especialização, que a gente estava mencionando até agora.
A gente teve a era aí do que a ciência avançou absurdamente, o que é muito bom, mas a gente teve uma era de ultra especialização dentro da medicina. A gente teve uma época de que só a base em foco biológico, em foco curativo, em foco de tratamento medicamentoso, em foco em exames, enfim. Um modelo que, mesmo financeiramente, não se sustenta, tá certo? Você pode ter o PIB dos Estados Unidos. Você vai tentar montar um sistema de saúde baseado num foco curativo assistencial, ele quebra, tá certo? Não dá para ter, gente, um HB em cada cidade do país, tá certo? Com ressonância, com toda essa estrutura caríssima e achando que isso é o que é necessário 100% do tempo para 100% das pessoas, tá certo? Não tem sistema que se sustente assim. Então, tanto, que nem a Mari falou, tanto por questão de necessidade financeira de uma Europa quebrada, tá certo? Quanto por uma certa conscientização do estado do bem-estar social e que trouxe de volta essas ideias, tá certo, da medicina social, começou-se a ter uma outra mentalidade, tipo, a gente precisa garantir saúde para todo mundo. Para garantir saúde para todo mundo, a gente precisa organizar de forma diferente. Tá certo? A gente precisa entender que se eu for querer só diagnosticar e tratar com remédio, ou fazer exame e tratar com remédio, eu não vou conseguir fazer isso, então eu tenho que investir em promoção de saúde, em melhorar a qualidade de vida da minha população. Eu tenho que investir em prevenir essas doenças, porque é mais barato prevenir do que tratar. Tá certo? Eu tenho que investir em educação da minha população em relação à própria situação de saúde. Então, toda essa consciência que surgiu muito forte a partir da década de 60, mudou o paradigma do que era pensar saúde. E quando a gente muda esse paradigma e a gente entende, eu entendo saúde de uma forma diferente e eu vou querer oferecer saúde de uma forma diferente, eles começaram a organizar esses sistemas de uma forma bastante diferenciada no bem-estar social e a gente teve a criação dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. O NHS é o maior exemplo. A gente estava na esteira de fazer isso e daí veio a ditadura militar. O que aconteceu na ditadura militar? Tá certo? A gente teve um corte de verbas bastante importante no período militar, tá certo? Muito importante em relação ao financiamento de saúde. A gente teve grandes epidemias no Brasil, tá certo? Dengue, meningite, malária, dengue acontecendo até hoje. A gente teve um aumento importante da mortalidade infantil durante a ditadura militar, ok? Então, a gente tinha uma situação inicial de saúde que estava se agravando cada vez mais. Na década de 60, a gente até teve a Lei Orgânica da Previdência Social, tá certo? Que em 67, já dentro da ditadura, culminou na unificação desses institutos nacionais da Previdência. Lembra dos institutos de aposentadoria e pensão? Tá certo? Eles ainda estavam lá, década de 50, década de 60, ainda estavam lá. Na década de 60, a gente teve a Lei Orgânica da Previdência. Em 67, essa Lei Orgânica pegou todos esses institutos e juntou em um só. Instituto Nacional da Previdência Social. Ok? E entre 74 e 77, eles dividiram esse Instituto Nacional da Previdência Social em dois. O Instituto Nacional da Seguridade Social, INSS, e o INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. O que eu quero dizer com isso? A lógica ainda era a mesma, gente. Tá certo? Financiamento por parte dos trabalhadores e por parte, tá certo, das empresas, ok? Administração do governo, que à época, tá certo, contratava esses serviços privados para garantir uma assistência. Mas daí, em 74, eles dividiram. De um lado, a gente vai ter o Instituto Nacional de Seguridade Social, responsável por pensões, benefícios e aposentadorias. Algo que é polêmico até hoje, por exemplo, com reformas da Previdência. Ok? E do outro lado, a gente teve o INAMPS, que era um Instituto de Assistência Médica. Tá certo? Percebam, infelizmente, ainda aí, a saúde como sinônimo de assistência médica. Tá certo? Qual que era o foco do INAMPS? Ainda a medicina curativa e assistencial. Ainda vou contratar serviços privados para garantir uma assistência médica a esses trabalhadores contemplados no INAMPS. A gente até teve uma expansão, tá certo? Saiu só dos trabalhadores urbanos e quem tinha direitos a acessar o INAMPS? Quem tinha carteira assinada. Então não era mais só categorias profissionais específicas ou trabalhadores urbanos, era qualquer pessoa que tinha carteira assinada. Mas lembrar que boa parte do país ainda era
muito trabalho informal. Mas o INAMPS pegava esse pessoal que tinha carteira assinada, contratava serviço privado de saúde e oferecia isso. Gente, isso acontece até hoje, tá bom? Eu sou contratado do Einstein, por exemplo. Okay? Eles vão lá, cada vez que eu recebo meu salário, parte dele vai para o INSS, tá certo? O INSS coloca esse dinheiro no que é o meu FGTS, meu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, tá certo? Que vai compor a minha aposentadoria no final, ou que eu posso muitas vezes ter acesso em certas situações específicas, tá certo? Mas ele também, o Einstein vai lá e contrata um serviço. Então, todo mundo que é funcionário do Einstein, o Einstein contrata, tá certo? A Sompo Saúde, a antiga Marítima, e falou, tá, ó, agora você pode aí usar a Sompo porque você é meu funcionário, mas a Sompo vai ter coparticipação. Então, isso aqui que acontece até hoje, tá certo? O projeto que eu vim trabalhar no Einstein é porque eles criaram essas clínicas Einstein de oferecer um cuidado centrado em atenção primária à saúde para os funcionários de graça, além da Sompo, que é o serviço contratado. O Einstein não precisava fazer isso. Não precisava. Ok? Ele podia simplesmente... Todos os colaboradores do Einstein têm a Sompo, que o Einstein falou, não, tá, eu vou colocar o dinheiro aqui no seu INSS, porque eu tenho que fazer isso, parte do seu salário, parte eu coloco, e vou te dar, usa a Sompo caso você tenha algum problema de saúde, não é meu problema, tá certo? Mas o Einstein criou a clínica Einstein com o programa Cuidar para oferecer um novo modelo de atenção, tá certo? Para os próprios funcionários, em que eles não precisam de coparticipação. Parece bonzinho? Parece bonzinho. Mas, gente, mesmo eu trabalhando no Einstein, acho uma empresa assim fenomenal, vim trabalhar no Einstein por conta de que em questão curricular, tá certo? É algo que engrandece qualquer currículo, mas eu ainda assim não me iludo. É uma empresa, tá certo? Tanto que o que começou agora... Isso não sai daqui, senão eu perco emprego. Que eu tô falando um pouquinho mal. Mas o que começou agora no Fantástico ontem? Propaganda da Q Saúde, um novo plano de saúde que está contratando, tá certo? Os serviços da Clínica Einstein para oferecer plano de saúde nesse mesmo modelo. Ou seja, o que eles fizeram com o programa Cuidar na Clínica Einstein foi tipo um embrião de pensar como que eu organizo um serviço, tá certo, de atenção primária para conseguir oferecer para planos de saúde também esse serviço. E agora é o que está acontecendo, tá certo? E é o que está acontecendo em planos de saúde no Brasil e no mundo todo, tá certo? Ciro Libanês fez isso, tá certo? Einstein, Oswaldo Cruz está fazendo, enfim, empresas funcionam dessa forma, gente, tá certo? É algo que, inclusive, me causa muito um debate interno, um conflito meu, mas, enfim, isso é só um desabafo meu. Mas, enfim, nessa época, gente, o INAMPS, por mais que fosse administrado pelo governo, tinha uma mentalidade de foco privado, ok? Tanto devaneio e desabafo meu para chegar nesse ponto. Mas, enfim. E qual que era o papel do Ministério da Saúde? Vigilância sanitária e epidemiológica e ações preventivas e de promoção. Mesma coisa que acontecia desde a década de 20. Qual que era a maior diferença? A verba do Ministério da Saúde? Nada. Praticamente nada. Só cortando e cortando e cortando e cortando. A verba do INAMPS da época? Enorme, porque o dinheiro vinha das empresas e dos trabalhadores. Tá certo? Mas isso era o que a gente chamava de modelo médico previdenciário, tá certo? E a gente teve uma crise, tá certo? Por mais que a gente teve por um tempo um milagre econômico lá na questão da ditadura, a partir de 79, tá certo? A gente começou a ter uma crise desse modelo médico previdenciário. De onde veio essa crise? Primeiro que a gente teve incorporação de novos serviços, tá certo? Os planos de saúde contratados, tá certo? Os serviços privados, eles incorporavam novos serviços para se tornar mais atrativo, só que isso também encarecia esses serviços. Então a gente teve, ok, agora raio-x, agora a gente, nossa, ultrassom, nossa, tomografia, nossa, ressonância, ou seja, novas tecnologias sendo o tempo todo incorporadas, tecnologias mais caras e que encareciam cada vez mais esses serviços, tá certo? Não existia à época uma fiscalização ou uma regulamentação dos serviços que eram contratados. Isso levava à corrupção e fraude a rodo, tá certo? Eventualmente, vocês vão ser internos ou até residentes, e uma das coisas que vocês vão ter que fazer de burocracia quando vocês estiverem dando plantão, tá certo, na PA do HB, tá certo? Ou acho que muito mais como residente do que como interno, é preencher um documento que chama AIH, Atestado de Internação Hospitalar.
Esse documento foi criado nessa época como uma tentativa de controlar, tá certo? Os gastos, porque você tinha que comprovar que você estava internando uma pessoa com um determinado sítio, com um determinado propósito, para o dinheiro ser liberado para pagar aquele serviço. O que teve de falsificação, existia uma crise gigantesca na época, um escândalo de corrupção, de falsificação de atestado de internação hospitalar, só para conseguir o dinheiro decorrente disso, tá certo? Porque não tinha fiscalização nenhuma. Então, outra coisa, eu não sou uma pessoa isenta, gente. Eu vou falar mal da ditadura, tá certo? Se alguém aqui ainda acredita naquela balela de na ditadura não tinha corrupção, sério, não, tinha, pra caralho, ok? E essa era uma gigantesca, ok? A gente também teve o início de uma transição epidemiológica ocorrendo no mundo todo, tá certo? Em que a gente começou a ter, lembra que no final da década de 70 o NHS já estava com 10 anos, tá certo? Indo para mais. No mundo todo a gente teve cada vez maior uma urbanização da população. Isso também levou uma transição em que as pessoas ainda morriam em muitos locais do mundo de doenças agudas, infecto-contagiosas e parasitárias, mas com envelhecimento populacional, tá certo? Melhora da qualidade de vida com a melhora da tecnologia, com esses sistemas de saúde públicos que a gente tinha em boa parte do mundo. Boa parte do mundo não, desculpa. Mas, por exemplo, vigorando na Europa, se espalhando para Canadá, também uma tentativa aí na América Latina, Ásia, enfim, a Oceania com a Austrália. A gente teve aí uma melhora da expectativa de vida da população e a transição epidemiológica com as pessoas passando a morrer com doenças crônicas não transmissíveis e as suas complicações, como infarto, derrame, doença renal crônica, câncer, tá certo? E, gente, tudo isso encarecia também, ok? Porque você, por exemplo, acompanhar um paciente cardiopata, um paciente muitas vezes idoso, que passou a vida toda acompanhando hipertensão, diabetes, que infartou e agora precisa de um cateterismo, vão ter tecnologias novas como stent surgindo e vai usar medicação o resto da vida, tudo isso encarecia cada vez mais os serviços, ok? E fora que a gente entrou numa crise econômica mundial a partir de 79 com a crise do petróleo no Irã, ok? Então, tudo culminou, tá certo? Por mais que a gente tivesse ali no início da década de 70 um milagre econômico brasileiro, a partir do final da década de 70, crise mundial e a crise do modelo médico previdenciário do Brasil como um todo. Tá certo? Vocês percebam como a coisa é complexa. A gente saiu lá de 300 anos que a gente matou no slide, a coisa aqui é bastante complexa, por isso que é importante a gente entender. Vocês perguntem se tiver dúvida. Mas isso foi um prato cheio para na década de 80 a gente ter o nosso movimento sanitário, tá certo? A década de 80 a gente teve o movimento sanitário brasileiro, a reforma sanitária brasileira, que culminou na 8ª Conferência Nacional de Saúde de 86 e na Constituição Cidadã de 88. Vamos destrinchar um pouquinho isso, para a gente aí, parte final da aula. O que é o movimento sanitário brasileiro, tá certo? Primeiro a gente teve uma crise, e eram duas crises. Uma crise da estrutura da saúde formal sanitária brasileira, que é essa crise do modelo médico previdenciário que eu mencionei para vocês até agora, tá certo? E a segunda crise que a gente está vivendo no mundo todo é uma crise teórica e conceitual, que desde a década de 60 eles já estavam resolvendo na Europa e que a gente começou a pensar muito mais a partir da década de 80. O que é essa crise teórica e conceitual? É o que eu e a Mari tá mencionando até agora. Não dá para pensar em saúde e mais, não dá para pensar em assistência à saúde se a gente pensar saúde só do ponto de vista biomédico, tá certo? Só do ponto de vista unicausal, com micro-organismos causando doenças, com exames para diagnosticar doenças e achar micro-organismos, ou com tratamentos medicamentosos. Não dá para a gente pensar a saúde só dessa forma, ok? A gente tinha uma crise teórica e conceitual de como que a gente ia pensar. Se a gente quer falar, vamos fazer um sistema de saúde, gente, o básico é você entender, tá, então o que é saúde? Se você entender saúde como ausência de doença, tá certo? O modelo médico previdenciário estava dando uma estrutura para esse modelo de saúde que você entende. Mas a gente estava querendo um outro tipo de estrutura, um outro tipo de conceito. Exato, e desculpa te interromper. E pensando exatamente nessa transição epidemiológica, né, que você mencionou no slide anterior. Então, essa
aqui no Brasil acaba até hoje sendo essa sobreposição epidemiológica de saúde, né? Que aqui a gente acaba tendo mais determinante infectológico junto com as doenças crônicas, junto com os acidentes, causadores externos, enfim. Mas essa transição, essa sobreposição da parte das doenças crônicas que veio trazer tanto essa quebra, essa crise estrutural, quanto essa crise teórica mesmo, né? Exatamente o que você mencionou que eu queria complementar, né? A gente estava organizando uma saúde pública exatamente voltada para o combate às epidemias, para o tratamento biologicista, e aí a gente começou a ter uma prevalência muito maior de outras doenças que não necessariamente tem a ver com isso, por mais que a gente medicalize, por mais que sejam abordagens na fisiopatologia, a diabetes, hipertensão, e então infarto, derrame, né, o AVC, estão muito mais correlacionados com os estilos de vida da população. Então, aí, essa transição epidemiológica tem tudo a ver com essa crise. Não, perfeito. E vamos destrinchar isso ainda mais, porque a resposta que a gente encontrou à época foi duas. Tanto a gente vamos produzir conhecimentos. Vamos fazer uma prática teórica que produza conhecimentos para suprir, tá certo, esse gap que a gente teve de 20 anos e do nosso próprio entendimento do que é saúde e como a gente vai organizar. E a partir desse conceito que a gente pensar, vamos fazer uma prática política, tá certo, voltada às mudanças nas relações sociais e políticas, no que significa, a nível de política pública de saúde, prover saúde para uma população, tá certo? Isso é um movimento que surgiu muito da sociedade civil, mas principalmente da sociedade acadêmica, tá certo? Em 76, a gente teve a criação do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, o SEBS, que está ativo até hoje. Inclusive, recomendo vocês seguirem esse SEBS em todas as redes sociais dele. Sou associado dele, é maravilhoso. A revista dele, Saúde em Debate, é assim fenomenal. E eu tenho até uma edição que é só sobre determinação social em saúde, que é tudo isso que a gente está discutindo agora e que ajudou a culminar o que a gente está a criação do SUS, tá certo? E a gente também teve em 79 a criação da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasco, que eu também recomendo vocês seguirem em todas as redes sociais. Eles fazem congresso também, que é o Abrascão, tá certo? Que é maravilhoso, tá certo? Que recomendo vocês irem algum dia, que o professor da Maria da Unicamp, o Gastão Wagner, acho que é presidente quase que vitalício dessa Abrasco, ele manda-chuva lá e ele é excepcional nisso. Mas, enfim, era um movimento principalmente acadêmico. A gente até teve algumas iniciativas, tá certo, da sociedade civil, tá certo? A gente teve aqui na Zona Leste movimento, por exemplo, para exigir vacinação, tá certo, disponibilizada no sistema público da época. Em Cotia a gente teve um movimento interessante. Enfim, a gente teve pontualmente alguns movimentos da sociedade civil organizada, mas majoritariamente foi um movimento que nasceu na academia e que depois é que se capilarizou, tá certo? E eu estou usando um conceito aqui do Jair Nilson Paim, tá certo? Um professor da Federal da Bahia, uma das maiores autoridades no Brasil em SUS, tá certo? Se vocês quiserem ler sobre o SUS, recomendo vocês procurarem artigos do Jair Nilson Paim, Lígia Bahia, Gastão Wagner, Mário Schaeffer, tá certo? São as maiores autoridades do Brasil ainda vivas hoje. E ele tem uma ideia de que o movimento sanitário ele foi composto de 5 fases. A fase da ideia, da proposta, do projeto, do movimento e o processo. Qual que é essa organização de pensamento que ele fez? A ideia era basicamente: vamos buscar alternativas teóricas e políticas para a crise de saúde durante o autoritarismo. Então, antes da gente ficar... É aquela velha coisa, você vai criticar o modelo? Faça uma proposta. Mas para a gente fazer uma proposta, a gente tem que se embasar, tá certo? Então, a primeira coisa que eles pensaram: a gente precisa de ideias. A gente precisa de embasamento teórico. A gente precisa construir conhecimento, tá certo? Que vai do que a gente está se embasando, tá certo? E foi essa construção de conhecimento muito também a partir do que aconteceu com a construção do sistema de saúde cubano, inglês, francês, holandês, espanhol, canadense, por aí vai. Eles incorporaram boa parte desses conceitos e começaram a construir uma construção de conhecimento voltada à realidade brasileira. E, gente, hoje o Brasil
tá certo? É o país que mais produz, tá certo? Conhecimento em saúde coletiva no mundo, tá certo? O que a gente produz aqui em termos de saúde coletiva, saúde pública, tá certo? A gente está muito avançado, até mais do que a própria OMS, tá certo? A OMS, tá certo? Ainda fala, por exemplo, em determinantes sociais de saúde. O Brasil e a escola latino-americana falam, não é determinante, isso é determinação. E é diferente. E pode parecer picuinha, mas uma das coisas que eu mais aprendi no meu mestrado, tá certo? Foi que ou você entende e sim, ou você entende a ideia que está embasando o que está falando, tá certo? Ou você pode até conhecer superficialmente, mas você está falando assim, superficialmente, sem conhecimento de causa, tá certo? E o Brasil produziu muito conhecimento a partir disso. A gente tem os maiores intelectuais em saúde coletiva no mundo hoje, praticamente. Tá certo? E uma delas que ajudou a criar todo esse movimento foi essa mulher aí, Cecília Donângelo, tá certo? Foi quando a gente começou a pensar dentro da realidade brasileira, tá certo? Que saúde não é só ausência de doença, saúde é moradia, saúde é educação, saúde é um direito, tá certo? Saúde é você fazer promoção, prevenção e tudo isso que a gente ainda vai destrinchar nas próximas aulas, tá certo? A partir das ideias, eles falaram, agora vamos elaborar uma proposta. Em 79, eles lançaram esse documento que a gente vai falar um pouquinho mais, que chama A Questão Democrática na Área da Saúde, tá certo? E que foi essencialmente a proposta de criação do SUS. Eu já vou destrinchar esse documento um pouquinho mais. O projeto, tá certo, aconteceu em 86, na 8ª Conferência Nacional de Saúde. Esse cara é o Jair Nilson Paim, tá certo? Foi quando eles pegaram aquela proposta da questão democrática na área de saúde, levaram para a 8ª Conferência e que transformaram essa proposta efetivamente num projeto de lei. Vocês têm que lembrar que a gente já tinha em 86, já tínhamos saído da ditadura, tá certo? E foi criado esse projeto de lei das políticas articuladas, formalizadas, um projeto de lei do SUS, tá certo? Que culminou no movimento de democratização a partir desse aporte teórico dessas práticas ideológicas e que o processo pós-88 é a saúde como direito na Constituição em 88 e a Lei Orgânica da Saúde em 1990 na regulamentação do SUS. Então, essa ideia, proposta, projeto, movimento e processo que o Jair Nilson traz é basicamente um beabá do que foi o movimento sanitário na década de 80 que culminou nessas duas leis. E para a gente finalizar para valer, e servindo principalmente como introdução para o nosso próximo encontro, eu queria destrinchar algumas coisas, não todas, mas algumas, desse documento aqui, da questão democrática na área de saúde. Porque, gente, isso aqui é a introdução, porque vocês vão ver que quando esses caras fizeram em 79 esse documento, em plena ditadura militar, e que virou um projeto de lei em 86, e que colocou na Constituição de 88, que é de saúde um direito, e a Lei Orgânica do SUS, tipo, não foi só, tipo, pessoas dizendo queremos saúde pública. É claro que eu sempre vou defender, sempre vou gritar e sempre vou estar também em movimento dizendo queremos saúde pública. Mas eles não simplesmente disseram isso. Eles criaram a receita do bolo inteira. Eles falaram, é isso que vocês têm que fazer. Tá certo? O que eles começaram dizendo? Já começa, 2 pés no peito. Por uma saúde democrática, entende-se o reconhecimento do direito universal e inalienável comum a todos os homens, a promoção ativa e permanente das condições que viabilizem a preservação da saúde. Então, chega dessa história de saúde para quem tem carteira assinada no INAMPS. Saúde é universal, tá certo? É um direito universal inalienável. O reconhecimento do caráter socioeconômico global dessas condições, emprego, salário, nutrição, saneamento, habitação, preservação dos níveis ambientais aceitáveis. Gente, isso foi em 79, tá certo? Eles já dizendo em 79 aqui no Brasil que saúde, tá certo? Não é só consultar seu médico, não é só fazer exame, não é só passar remédio. É você ter garantia um bom emprego, você ter uma política de salário mínimo, você ter um guia alimentar nutricional que existe hoje e está sendo atacado pela ministra da Agricultura, tá certo? Você ter uma política de saneamento, você ter uma política de moradia, tá certo? E até hoje a gente tem a criminalização dos movimentos sociais de moradia e a nossa próxima Constituição entende que isso é uma condição para a saúde e por aí vai. O conhecimento da responsabilidade parcial, porém intransferível das ações médicas propriamente ditas, individuais e coletivas na promoção ativa de saúde da população. Então, é responsabilidade também do médico, das ações médicas, tá certo? Tanto individual quanto coletivamente. Não é só você e seu paciente dentro do consultório, mas entender que essa prática envolve também a coletividade e não só na questão curativa assistencial, mas na questão de promoção.
e o reconhecimento, finalmente, do caráter social desse direito e tanto da responsabilidade que cabe à coletividade e ao Estado em sua representação, pela efetiva implementação e resguardo das condições supramencionadas. Então, ó, é responsabilidade do Estado, sim. E eles falam, isso é o que eles já comentam, olha só, isso foi só os primeiros 4 pontos que eles falam, ó, eles falam, eu tô querendo, o que é saúde democrática? O que eles querem dizer é, o que é saúde democrática? Saúde democrática é isso, ok? Para fazer essa saúde democrática, o que eu preciso? Medidas que vão obstaculizem, vão colocar obstáculos nos efeitos mais nocivos das leis do mercado na área da saúde. Ou seja, vão deter o empresariamento da medicina. Tá certo, gente? Eu não sei qual é a ideologia de vocês, tá certo? Não tô querendo ditar qual que deve ser a ideologia de vocês. Tem gente que eu conheço até hoje que defende que saúde não é um direito, saúde é uma mercadoria e a justificativa maior é que você não pode garantir um direito a uma pessoa que seja fruto do trabalho de um terceiro. Tem uma lógica lá. Eu, particularmente, acredito que saúde é um direito, tá certo? E dentro dessa proposta de saúde com direito que reconhece todas essas condições, eles falaram, não dá para ter lei do mercado dentro da saúde. Se você vai dizer que a saúde é uma política de Estado que tem que ser universal e um direito inalienável, não dá para ser mediada pelas políticas do mercado. Tá certo? E no Brasil isso é lei hoje. Tá certo? No Brasil o SUS, tá certo? Ele tem todo um aparato de proteção para garantir a assistência dele, independente, tá certo, de como o mercado está. Tá certo? E boa parte, na verdade, de um projeto de socateamento dele vem da fragilização dessa proteção que a ele é conferida por conta dessas leis. Tá certo? Senão, a gente vira os Estados Unidos, tá certo? Em que até hoje entra o presidente Obamacare, depois desfaz o Obamacare e depois vai lá e enfim, e boa parte da população americana desassistida, tá certo? E casos que viram na mídia lá de pessoa que é resgatada por uma ambulância e pula da ambulância porque tem medo, tá certo, da conta que vai pagar depois. Então, eles falavam, no Brasil não dá para acontecer isso. Tá certo? O sistema público de saúde precisa ser protegido desses efeitos do mercado, que vão transformar os atos médicos lucrativos em um bem social gratuito e à disposição de toda a população. Tá certo? Vocês vão ver ainda que não existem diferenças, gente. Existem diferenças entre o que é um sistema privado, como é o sistema americano, um sistema estatal, como é o cubano, e um sistema público, como é o brasileiro, canadense, inglês. Tá certo? O Brasil é um sistema público, não é um sistema estatal puramente, que nem é o sistema cubano, em que a administração desse sistema é 100% feita pelo Estado, o financiamento é 100% feito pelo Estado. Tá certo? No Brasil, a gente tem financiamento tanto público quanto privado, tem administração tanto pública quanto privada. O privado, ele vai sim, e a gente vai falar um pouquinho mais disso, suplementar e complementar o que for necessário dentro do SUS. Isso acontece também na Inglaterra. Isso acontece também no Canadá, isso acontece também na França, ainda que lá isso seja de uma forma muito mais pontual e no Brasil isso acontece de uma forma muito mais parasitária. Mas não estou querendo dizer que esse projeto é completamente contra, tá certo, a saúde suplementar. Não é. Entende que ela também vai suplementar algumas coisas, mas em caráter muitas vezes de exceção e que não vai poder substituir muitas vezes o que o sistema público tem que garantir, por mais que vai estar lá atuando em conjunto. Mas, enfim, o terceiro, cria um sistema único de saúde. Ele fala, são medidas... O item 3 tem que criar um sistema único de saúde. Vai atribuir ao Estado a responsabilidade total pela administração desse sistema. Tá certo? Hoje em dia já não é mais tão total, dependendo do nível de esfera governamental que a gente está falando. Deleguem ao SUS a tarefa de planificar e executar uma política nacional de saúde que inclua a pesquisa básica, formação de recurso humano, atenção médica individual e coletiva, curativa, preventiva, controle ambiental, saneamento, nutrição mínima, tá certo? Então tudo que a gente tá falando que a gente foi embrião de sempre, Anvisa, tá certo? Promoção de saúde, saúde é um aspecto intersetorial, enfim, tudo, tá certo? Aqui eu não vou citar tanto porque a gente já tá ultrapassando nosso tempo, isso aqui é mais introdução para as próximas aulas, mas ó, estabelecer mecanismos eficazes de financiamento, coisa que é um problema até hoje. Organize esse sistema de forma descentralizada, articulando com a estrutura política administrativa em todos os níveis. Então, tudo que a gente ainda vai mencionar em relação a princípios organizativos, hierarquização, descentralização, que a gente vai mencionar. Gente, eles pensaram tudo isso em 79 e falaram, ó, é só seguir isso que vocês conseguem, não precisa pensar mais. Eles já tinham pensado em tudo. Essa descentralização visa, por um lado, maior eficácia, permitindo uma maior visualização, planificação e alocação de recursos, mas visa ampliar
e agilizar uma autêntica participação popular a todos. Isso é o quê? Isso é controle social. Vocês têm que lembrar que a gente estava saindo da ditadura. Tem que garantir aí a participação popular ativa, que vai decidir, vai controlar, vai votar, tá certo? E como essas políticas têm que ser planejadas e implementadas. E fala, talvez o ponto fundamental dessa proposta. Negador de uma solução meramente administrativa ou estatizante, trata-se de canalizar as reivindicações e proposições dos beneficiários, transformando-se em voz e em voto em todas as instâncias. Tá certo? Evita-se também com isso uma participação do tipo centralizador, tão cara ao espírito corporativista e tão apta às manipulações cooptativas em um Estado fortemente centralizado e autoritário, como tem sido tradicionalmente o Estado brasileiro. Tá certo? Então não é ser pura, é ter basicamente participação popular, tá certo? Para mediar como todas essas políticas são feitas. Estabelecer um estatuto de convivência entre a prática assalariada vinculada ao SUS e a autêntica prática de consultórios particulares. Então, eles reconhecem, sim, que vão ter saúde suplementar, vai ter saúde privada no Brasil. Isso é da tradição brasileira desde a década de 20, tá certo? Mas que vai estabelecer um estatuto de convivência entre essas práticas, tá certo? Até hoje, em boa parte do Brasil, por exemplo, você faz exame dentro do SUS, quando você vai colher o exame no OBS, mas eventualmente esse exame, a prefeitura contrata um laboratório privado para fazer, tá certo? Isso é uma prática complementar, em que um sistema privado está prestando o serviço ao SUS, ok? Lá no Canadá funciona assim, então, gente. A atenção primária lá, em boa parte, são consultórios e clínicas privadas, tá certo? Que o governo chegou lá e falou, quero comprar. O cara falou, não, nem fudendo, é meu. Daí o governo falou, tá bom, então eu compro todas as suas vagas. O serviço é teu, mas você vai atender a minha população e ela não vai te pagar nada, eu que pago. Tá certo? Então isso também é uma complementaridade. Existem locais que a administração é direta, existem locais em que a administração é terceirizada. Então reconhece-se que existe isso, mas vamos estabelecer um estatuto de convivência para não existir parasitismo entre as partes. Infelizmente hoje no Brasil existe esse parasitismo, porque isso foi fragilizado. E define uma estratégia específica de controle sobre a produção e distribuição de medicamentos, assim como produção, importação e consumo de equipamentos médicos. Gente, o Brasil é o país que mais distribui medicação no mundo, tá certo? Isso também é por conta disso também. E as medidas iniciais, cria o SUS, outorga ao Ministério da Saúde a direção desse sistema e ao planejamento da política nacional. Definir que a política atualmente levada a cabo pelo INAMPS, tá certo? Vai ser agora submetido ao SUS, esquece DAMPS, agora vai ser tudo SUS, tá bom? Criar imediata, ainda que progressivamente com os recursos antes expendidos com os convênios, uma rede nacional. Então ele fala, vamos começar a transformar, tá certo, as redes privadas que existiam antes para uma rede realmente pública, tá certo? Muitas vezes organizada a nível até de administração estatal, de ambulatórios, postos de saúde, laboratórios, por aí vai. Defina a política para a área rural, redefina a política, a atual política de financiamento, privilegia medidas de controle de meio ambiente, planejar a formação e distribuição de profissionais. A Lei do Mais Médico, gente, é uma forma de implementação disso. Formação e distribuição de profissionais, definindo prioridades para a formação de pessoal, ok? Definir política de produção e distribuição de medicamentos, maior participação estatal na pesquisa, tudo que está sendo desmontado nesse último governo também, tá certo? Controle de remessa de lucro exterior, controle efetivo de qualidade e quantidade de medicação, importação apenas daqueles equipamentos que tenham sido sua eficácia comprovada. Ó, em 79 os caras falando de fazer o que tem eficácia comprovada, em 2020 a gente tendo que lidar com o governo defendendo cloroquina. A minha saúde mental e minha paciência e o meu ódio do coração só cresce. Mas enfim, isso aqui é só para destrinchar um pouquinho, gente, o que a gente ainda vai falar de forma mais aprofundada nas próximas aulas, mas de como no Brasil, em praticamente 500 anos, a gente teve tudo contra, tá certo? A pensar uma política socialmente inclusiva, pública, tá certo? Que pense ela de uma forma social, que leve em consideração questões da determinação social do processo da doença, mas com o movimento sanitário brasileiro da década de 80, tá certo? A gente teve uma mudança que criou o SUS criou algo que é quase... Eu até, antes é que eu tirei esse slide, mas eu abri essa aula com aquela frase definidor do realismo mágico. Que o realismo mágico é aquela escola literária que nasceu na América Latina, de que algo é tão fantástico, algo é tão absurdo que é fantástico demais para parecer verdade, mas é verdade. Tá certo? E a criação do SUS no Brasil foi fruto de muita luta, mas é absurdo o que em 10 anos eles conseguiram inverter 450 de história.
tá certo? Para colocar no artigo 196 da Constituição de 88, isso aqui: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, tá certo? Que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações de serviço para promoção, proteção e também recuperação de saúde, tá certo? Então, e a Lei 8080 de 90, que vai dizer: essa lei regulamenta em todo o território nacional as ações de serviço de saúde executadas isolado ou conjuntamente, em caráter permanente e individual, por pessoas naturais ou jurídicas. A saúde é um direito fundamental do ser humano, tá certo? Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, alimentação, moradia, saneamento, meio ambiente, etc, etc, etc. E o conjunto de ações e serviços de saúde prestado por órgãos e instituições indiretas vão constituir o SUS. Então, assim, é muita luta para chegar onde a gente chegou. Eu sempre falo isso, mas eu não vou passar esse vídeo aqui agora porque ele tem 40 minutos, mas fica sempre a minha sugestão de tarefa de casa. Vejam, tá certo? Esse vídeo do Sérgio Arouca, que chama, vocês conseguem achar no YouTube, escreve lá, Sérgio Arouca, Saúde é Democracia, ou Democracia é Saúde. É um vídeo dele, que é a fala de abertura da 8ª Conferência em 86, que é a maior aula de saúde coletiva que vocês jamais poderão ter, e que vai sumarizar esse movimento sanitário. Acho que era isso que eu tinha para falar. Desculpem a minha exaltação e eu acabar me extrapolando. Acho que é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, algo a acrescentar também, uma sugestão para as próximas aulas, a gente está aí aberto para isso, tá? E a intenção é aprofundar os conceitos, então vocês também vão ser no nosso termômetro aí. E esse vídeo, mais do que tarefa de casa, tá, gente? Quem gosta de estudar sobre, acho que todo mundo deveria assistir, mas assim, principalmente quem gosta, se não teve a oportunidade de assistir esse vídeo até hoje, tenta assistir, vale a pena. Sei que vocês estão cheios de coisa aí fazer, a D não é fácil também, mas é emocionante. Gente, por favor, pode perguntar, sim, se quiserem. Ele perguntou ali sobre a diferença entre saúde pública e saúde estatal. É que assim, um sistema de saúde estatal, você está dizendo que o Estado, a administração pública, o governo federal, tanto administra diretamente, tá certo? Quanto financia 100%, quanto paga 100% de todo o sistema de saúde que é feito. Então, Cuba, por exemplo, é o maior exemplo disso. Todo o sistema de saúde cubano é financiado com impostos, tá certo? Então é financiado com os impostos, o dinheiro do governo, ok? E ele administra em todos os níveis, do postinho de saúde até o hospital universitário, é tudo administração direta do governo, tá certo? Enquanto no sistema de saúde público, o governo ele ainda vai participar do financiamento e da administração, mas ele não vai ser necessariamente 100% financiador e administrador. Então, por exemplo, aí em Rio Preto vocês vivem um caso muito interessante, tá certo? Em que Rio Preto ele administra diretamente a atenção primária, que é as UBE, as unidades básicas de saúde, as unidades básicas de saúde da família, os postinhos. A administração, quem gerencia, quem manda no negócio é a Prefeitura Municipal. A Prefeitura Municipal também criou, tá certo, um laboratório público que ela administra, que ela financia para fazer os exames. A Prefeitura Municipal criou um centro médico de especialidades, um nível secundário para a população da sua cidade, e ela administra isso diretamente também, tá certo? Agora, São Paulo, por exemplo. São Paulo falou, tá, eu não quero administrar diretamente, tá certo? A minha atenção primária, por exemplo, os meus postos de saúde. Existem até alguns que são, mas ele falou, ó, vou abrir uma licitação aqui, e daí, se tiver alguma empresa que quer administrar o posto de saúde, a atenção primária em determinada região, vocês entram na licitação, compete aí, e daí quem
ganhar, eu mando o dinheiro e essa pessoa administra. Então, por exemplo, a Zona Leste de São Paulo, uma entidade filantrópica, mas ainda assim privada, que é a Instituição Santa Marcelina, administra a saúde pública de atenção primária da Zona Leste. Na Zona Oeste, um pouco da Zona Sul, a SPDM, que é a Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, que é a entidade privada da Unifesp, tá certo? Que é a Funfarm da Unifesp, basicamente. E a gente tem o Secôncio, o IABAS, enfim. Por mais que sejam serviços públicos, a administração foi terceirizada para uma entidade privada. Então, muitas vezes isso acontece também na Inglaterra, França, Portugal, Canadá, tá certo? Portugal, por exemplo, eles não distribuem medicações como o Brasil distribui, mas eles têm uma certa, vamos dizer assim, eles pagam parte. A medicação fica mais barata porque o governo vai lá e abate um pouquinho do custo, mas ainda assim a população tem que pagar por algumas medicações, porque ele não é 100% público, 100% estatal. Então, o que a gente quer dizer é isso. Não sei se a Mari quer complementar. É basicamente isso, assim, acho que para diferenciar entre as duas, na minha cabeça, quando na graduação eu comecei a tentar entender esses conceitos também, me bananava toda, mas eu tento seguir uma lógica, assim, para ficar, uma lógica meio reducionista, tá? Mas, assim, para ficar mais fácil de pensar, um sistema privado, quem vai ter acesso é só quem paga por ele, quem não paga não vai ter acesso, que é no caso dos Estados Unidos. Um sistema público, todos têm acesso, tá? Todos do país, ou todos que estão no país, que aí seria no caso do Brasil, né? Que é universal, mas isso é outra questão. No público, todo mundo, o acesso é para todo mundo. E no estatal, teoricamente, também. Só que no estatal, a administração é exclusiva do Estado a prestação de serviços, e no público não é exclusiva dos serviços do Estado. Tá? É uma visão mais reducionista, mas foi como eu comecei a organizar meu raciocínio para entender um pouquinho melhor esses conceitos, não sei se ajuda. Sim. Mas é que você tem que ver também que na Inglaterra, por exemplo, existe participação do setor privado dentro do NHS, só que é uma participação muito menor. O problema maior no Brasil é que a gente vive quase que uma orgia em que, assim, o financiamento, a maior parte do financiamento, do investimento em saúde no Brasil, por mais que a gente tenha o SUS, é privado, não público, tá certo? E deveria ser o contrário, deveria ser igual ao Canadá, Inglaterra, França, Portugal, em que o público é responsável pela maior parte, não é 100%, nem do financiamento, nem da administração, mas é a maior parte. E no Brasil, por conta do que muito que a gente ainda vai discutir, de subfinanciamento e outras deturpações, isso acabou sendo cada vez mais fragilizado. Mas acho que é isso. Mais alguma dúvida? Enfim, acho que essa era a única dúvida que eu vi no tempo. Essas empresas são entidades filantrópicas? Muitas vezes, sim, tá certo? Não sei te dizer se é a totalidade das vezes, mas muitas vezes, sim. Ou fundações estatais de direito privado. O governo, por exemplo, em 2010, ele criou a EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, tá certo? Que é uma empresa pública, só que de direito privado. Existem certas diferenças ali do ponto de vista jurídico, mas que ela tem também é uma empresa pública, mas administrada também de forma privada, para gerir os hospitais de federais, entendeu? Então, tanto pode ser modelos como essa empresa, pode ser entidades filantrópicas. A maior parte que eu conheço são entidades filantrópicas, mas nem sempre assim, não é uma obrigatoriedade de serem entidades filantrópicas. Mas confesso que eu também... Aí a gente vai começar a se aventurar por coisa que eu não sei tanto. Talvez vocês possam conversar um pouquinho também com o professor Cacau, porque ele vai entender mais essa parte burocrática política. Mas é por aí a conversa. Mais alguma dúvida, gente? Enfim, se não tem mais dúvidas, desculpem por a gente acabar se estendendo, eu me empolgo um pouco, mas espero que tenha dado para dar uma base, tá certo? Para entender como é que o SUS surgiu, qual que é a mentalidade por trás dele, para embasar realmente as discussões que a gente vai ter por vir. Mas eu acho que hoje é isso. Desculpem de novo eu me estender. Mas acabei antes das 11h30, não reclamem. Não, foi ótimo, Cajuru. Obrigada. As aulas sempre são excelentes e a gente ficaria horas aqui aprendendo mais
Foi incrível mesmo, muito obrigada. Eu vou dar alguns recadinhos antes da gente finalizar. É que nesse encontro nós tivemos alguns probleminhas para alguns participantes acessarem, então nós não passaremos o Formas de Presença hoje. A gente pede desculpas pelo transtorno, mas a aula vai ficar gravada e a gente vai disponibilizar para todo mundo. Além disso, a presença vai ser coletiva também, então não precisa se preocupar e ninguém vai sair prejudicado nessa aula. Para a nossa segunda aula, para não ter esse mesmo problema, nós vamos mudar a plataforma, só que vocês vão ser avisados no e-mail. E lembrando que a nossa próxima aula é na próxima segunda, dia 26, com o tema Princípios do SUS, Organização em Rede e Gestão dos Níveis de Atenção à Saúde. Mariana vai brilhar. Obrigada de novo por vocês terem aceitado participar com a gente, por essa aula incrível. Muito obrigado, gente. Mari, encerra aí. Imagina, gente, eu que agradeço. É sempre um prazer e muito obrigada pela oportunidade. Espero que vocês tenham aproveitado e não desanimem das próximas. Boa noite para todo mundo e obrigado a todo mundo que participou e se inscreveu. Até a próxima aula.